Se você foi um nerdinho sem muito poder aquisitivo nos anos 90, você vai recordar comigo. Ficávamos praticamente horas assistindo os caras que tinham dinheiro jogar os jogos mais famosos ou títulos mais famosos nas locadoras ou nas casas de jogos. Às vezes você tinha até um videogame, mas ele não era de última geração. Então os jogos mais famosos da época eram jogos que você não poderia jogar, a não ser que você pagasse. Mas dinheiro era uma coisa difícil naquela época, né? Então ficávamos apenas assistindo os caras que tinham dinheiro jogar. No máximo, às vezes sobrava uma cadeira. Eu, no caso, tinha o Super Nintendo e o jogo mais hypado nessa época era o Street Fighter X Plus para PS1. Para a época, o jogo tinha uns gráficos bonitos, era rápido, era bem competitivo e tinha os raios de luz. Que bacana! Como este jogo era para PS1 e eu tinha um Super Nintendo, só me restava observar, né? Ou gastar o dinheiro que eu não tinha. Um dia eu consegui juntar um dinheirinho depois de ter entregue alguns panfletos e fui na locadora alugar um cartucho de Super Nintendo para passar o final de semana jogando. E assim que eu chego na locadora, vou na seção de títulos de Super Nintendo, o que eu encontro disponível para ser alugado? Sim, um Street Fighter X Plus para Super Nintendo. Pensei, quê? Na hora! Aluguei o cartucho, voltei pra casa felizão pensando, eu vou treinar o final de semana todo, vou me tornar o melhor jogador de Street Fighter X Plus desta cidade inteira. Então cheguei em casa, encaixei o cartucho, liguei o videogame e olha com que eu me deparei. Round, fight! Oh, you shit! Eu não consigo descrever a minha frustração daquela época. É claro que estou falando de uma versão de mim que não tem conhecimentos técnicos de possibilidades de portabilidade de jogos de videogames mais potentes para videogames inferiores. Nos arcades ou fliperamas você via a molecada queimando ficha jogando jogos de luta que visualmente eram bonitos demais. Neste caso estou falando do Tekken 2. Tekken 2 que tinham personagens com golpes bonitos, a câmera girava quando o King acertava um agarrão, lutas com trilha sonora e movimento de câmeras que ajudavam a fazer com que ela parecesse cinematográfica. E estou falando de um jogo de 95. Então, eis que sai uma versão do Tekken 2 para Super Nintendo. Tenso, hein? Eu acho que o pessoal poderia ter se esforçado um pouquinho mais aí, hein, nessa produção. Help me, Mikey! You gotta help me, Mikey! They're gonna hurt me! Shadow Man. Shadow Man tá na lista dos meus top 3 melhores jogos da minha vida. Ele tem um personagem foda, representativo, ele tem uma história incrível. Ele tem um vilão de presença, ele também é histórico, além da trilha sonora que até hoje eu uso aqui no canal de vez em quando, eu acho que vocês já perceberam. Shadow Man foi lançado em 99 para PC, para Dreamcast, para 64 e para PS1. A versão que joguei por mais tempo foi a de 64. Eu tinha um amigo que tinha um Dreamcast e ele também tinha um Shadow Man, então nós trocamos os consoles por um final de semana e eu pude ver o Shadow Man para Dreamcast, muito mais bonito. Depois de algum tempo, depois de eu ter zerado Shadow Man praticamente umas 2 vezes, um amigo meu disse que estava jogando Shadow Man na casa dele e estava travado em algum lugar. Eu ofereci auxílio, fui até na casa dele e era o Shadow Man de PS1. Que horrível! O jogo é o mesmo, mas os gráficos são péssimos. Péssimo a ponto de os polígonos se movimentarem entre a tela, a parede se mexe, tudo se mexe, você não consegue distinguir o que é buraco, ou o que é ponte, ou o que é sombra. E a câmera gira com um FPS baixo e você acaba ficando tonto. E foi nesse dia que fizemos a piada que nos jogos 3D, caso você queira continuar vendo uma parede, não chegue perto dela. E você, já sofreu esse tipo de frustração? Ou qual outro jogo que teve uma horrível portabilidade de um console para o outro que não foi citado aqui nesse vídeo? Não se esqueça de curtir o vídeo, de compartilhar se possível, de se inscrever no canal se quiser, ou caso você esteja chegando agora e queira participar de um grupo criado para os nerds classe S, é só você visitar o link na descrição desse vídeo. O grupo se chama Sound Test e os nerds classe S saberão por que deste nome.